algumas coisas se prestam ao entretenimento e outras se prestam também à história. E no começo dessa temporada, a gente viu muitos lugares vazios. Fosse de talentos, fosse de oportunidades. Mas, chegando no meio da temporada, uma coisa é certa. Tivemos mais renovações de contrato do que de rostos. As boas notícias, elas giram em torno do aumento da competitividade e do amadurecimento de muitos dos nomes que precisavam se afirmar e ocupar, de fato, o assento onde eles já estavam, né? E tá começando agora o episódio 22 do Be Fast Podcast. Olá! Oi! E aí, vocês estranharam aqui onde a gente tá, pessoal? Não, estranharam não, gostaram. Gostaram? E não estranharam nada porque a gente começou a divulgar conteúdo em YouTube semana passada. Quer dizer, essa semana, né? Eu tô atrasada nas coisas. Isso aí, está começando o 22º episódio do Be Fast Podcast. Eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E vocês sabem que se vocês querem ser os primeiros, vocês precisam ser rápidos. E a gente, assim, podia falar de tudo que a gente queria falar nesse episódio. A real é que a gente tava tipo assim, bom, vamos entrar em férias, naturalmente vai diminuir o nível das informações, porém... a gente não tem nenhum segundo de paz. Pra variar um pouquinho, né, gente, a nossa ideia era, vou ser bem honesta com vocês, a nossa ideia era falar com vocês sobre, assim, os principais momentos, o que mais nos chamou a atenção e tal. Só que a verdade é que a gente teve um assunto principal nessa primeira metade do ano. E esse assunto, ele chegou no seu auge, para a nossa sorte, nessa semana. Sim. Bom, esse episódio vai falar sobre Carlos Sainz na Williams. Mas antes disso... segurem aí, a gente vai fazer uma retrospectiva das coisas que aconteceram durante essa primeira etapa da temporada. Porque muitas coisas no começo do ano estavam questionadas pelos fãs e também pelas equipes a respeito de vários pilotos que deveriam apresentar durante esse ano uma postura de primeiros pilotos, de pilotos que cresceram, que se desenvolveram, que estavam aptos a receber jovens talentos ao seu lado, uma vez que um ia viver o sonho de ser da Ferrari, o outro já tinha um talento consigo, mas ainda não tinha vencido, né? Exatamente. E eu acho que esse foi um ano muito excepcional, porque a gente já começou o ano, antes da temporada, antes de toda a função, com essa grande notícia do Lewis Hamilton na Ferrari. Não, essa grande notícia de Lewis Hamilton tifose. Sim, ele é dos nossos agora. Não, e aí começou, enfim... A gente já antecipava que ia ter muita movimentação. Sim. Pelo grid. Talvez a gente imaginasse que teria um pouquinho mais de renovação. E também tinham muitos contratos que se encerrariam no final de 20... que se encerram, né? No final de 24. Então isso também colocava muitos lugares nessa perspectiva. Mas eu acho que as duas boas notícias foram George Russell venceu e convenceu. E eu acho que o mesmo vale pro Lando também. De formas diferentes, mas o Lando ainda tinha essa coisa de ser um menino prodígio, nananã. E ele já tinha o Oscar Piastri, futuro campeão mundial, já falei isso pra vocês. A gente já falou isso pra vocês. Na cola dele, né? Acho que ele ainda tem o Piastri na cola dele, especialmente porque se formos colocar numa linha do tempo, o Piastri recebeu um carro bom antes do Lando, sim, recebeu um carro bom antes, porém, venceu, né? Então, assim, ele venceu muito antes do que os outros promessas que são um pouco mais velhos que ele. Mas, de toda forma, Lando e Russell apresentaram, né, a sua carreira, as vitórias. Não, exatamente. O Russell já tinha vencido antes, né? Eu tô sendo chata falando isso. Não, o Russell já tinha vencido. Afirmou. E inclusive venceu numa temporada que foi muito difícil pro colega de equipe dele, Lewis Hamilton, né? Sim. Mas esse ano, eu acho que todo mundo ficou muito feliz de ver esse amadurecimento deles dois. Apesar de que a última vitória dele foi uma tristeza, né, gente? Foi uma tristeza. Ninguém entendeu por que o Toto não tinha comemorado, mas depois a gente logo entendeu. Ele depois já sabia de tudo. E eu vi uma explicação muito legal, técnica, sobre a questão da diferença de peso. Tá, parênteses, o Russell ganhou na última corrida da Bélgica. Desculpa. E ele foi desclassificado porque na hora de aferir o peso do carro, no final da corrida, o carro estava 1,5 kg abaixo do peso mínimo permitido e tal. E, enfim, ele foi desclassificado P1, Lewis Hamilton. E, gente, olha que ninguém é engenheira, tá? A gente só é fã do esporte. Mas eu vi uma explicação muito interessante sobre desgaste de pneu, sobre essa diferença de peso, de que como eles não estavam planejando fazer uma única parada, o pneu ele desgastou mais do que eles estavam prevendo e desgastou 1,5 kg a mais.
Ah, que legal, eu não tinha ouvido isso. E no final da corrida, vocês sabem que eles sempre fazem uma voltinha, assim, depois que passam da linha de chegada, eles dão mais uma voltinha na pista e tal, Sim, pra dar uma esfriadinha, isso aí. E não teve isso no GP. E essa volta, aparentemente, é uma oportunidade deles passarem pela pista recolhendo os pedacinhos de pneu que ficam jogados pra eles tentar recuperar um pouquinho desse peso de pneu antes da última pesagem dos carros. Eu não sabia disso e eu achei isso muito interessante, porque aparentemente... eu também não sabia. Como teve essa mudança de estratégia de pit stop e o pessoal tá estimando, o pessoal que entende muito mais de engenharia do que eu, tá estimando que talvez esteja relacionado a isso, a diferença de peso, que era uma coisa fora do controle da Mercedes, mas bem ou mal eles permitiram não fazer mais pit stop, né? Porque a sugestão de fazer uma única parada foi do Russell. Foi. Né? E assim, veja, ele entendeu que era viável e de fato foi viável, né? Porque inclusive as últimas voltas contaram com uma disputa acirrada do Hamilton tentando passar por ele. E aguentar ele aguentou, né? Inclusive diminuindo muito a diferença do Piastri, né? Em alguns momentos, inclusive a disputa de P1 e P2 eu acho que ficou prejudicada porque o Lewis precisou segurar um pouco o Piastri atrás dele. Sim. Né? Mas, enfim, acontece, como disse a Carmen, heartbreaker. Ai, sim, eu vi que ela postou nos stories a notícia com o emoji do coração partido. Fofo, né? Agora, quem parecia que ia e não foi de novo foi a Ferrari. A Ferrari, ela tem essa tendência eterna de, assim, começar tão bem o ano que ilude todo mundo. Todo mundo. E aí vai só decaindo. Foi assim... Olha, não deu pra entender aquelas estratégias de pit stop. Parecia às vezes que eles queriam dar o P1 pro Sainz, sendo que o Leclerc era pole. Sabe? Bom, a gente já falou muito. Estranha. A gente já falou muito com você sobre pole do Leclerc, a nossa opinião sobre isso. Olha, hoje mesmo o Fred postou um negócio, a Giovanna me mandou, não deu tempo de eu ver o que ele já tinha pagado. Esse é o nível. Esse é o nível da Ferrari. Não, é uma coisa. Foi. Mas é uma coisa, assim, impressionante. E não tem como a gente olhar pra essa temporada sem pensar em quem melhorou, quem piorou e quem continuou na mesma, né? Sim. E é algo impressionante a gente ver o quanto a Mercedes se recolocou nessa posição vitoriosa, ganhadora. Sim. E eu fico imaginando como é que tá a cabeça do Hamilton agora, que a Mercedes tá melhorando e ele tá vendo a Ferrari. Bom, vou falar assim, olha, Hamilton, a Ferrari, ela sempre faz isso. Então, Hamilton, você que está ouvindo o Be Fast Podcast, deixa aqui meu comentário. A Ferrari sempre faz isso. E eu vou deixar o meu, te prepara. Mas boa sorte, a gente tá animadíssimo de te ter na família. Exatamente. Seja bem-vindo. Agora, uma coisa que eu acho que a Mercedes, ela não perdeu foi a mão de vencer. Sim, sabe? Eles ainda sabem o que fazer. É. Eles sabem o que fazer com a estratégia, eles sabem o que fazer, estratégia de parada, sabem como conduzir os pilotos, sabe? Ao contrário da McLaren. Ao contrário da McLaren, que soube vencer por muitos anos, ficou muitos anos sem vencer e vai ter que reaprender a também fazer isso. É impressionante, porque é uma equipe tão vitoriosa, uma equipe que tem um dos melhores lineups do grid. Bom, Lewis Hamilton é o vencedor recente deles, né? Sim, o último campeão mundial da McLaren é o Lewis Hamilton. E me parece que, assim, há mais de 10 anos agora eles estão nessa fossa. E agora eles estão conseguindo fazer um carro bom. Eles têm uma equipe técnica boa, na minha opinião. Sim. Eles têm pilotos bons, mas eu acho que eles ainda estão com um ponto de vista muito de meio do grid. E também vou dizer uma coisa pra vocês. O Zac Brown prometeu pro Lando que faria uma tatuagem. Pro Piastri, ele prometeu que faria um moicano. Chegou lá, era uma peruca. Não, olha, só o que me falta revelar agora é que a tatuagem que ele fez pro Lando é aquelas de aguinha, sabe? De chiclete. Aham. Porque aquilo ali não tem cabimento nenhum. Então faz um moicano. Não sei qual é que foi o nível da promessa ali, mas, gente, da tatuagem por uma peruca tem muita diferença, né? Eu acho que o Lando demorou tanto pra vencer que começou a ter que fazer umas coisas assim mais sérias, entendeu? Sim. Pelo amor de Deus, vence, eu faço uma tatuagem se tu vencer. Faça Fica esse aqui, nível. Eu vou tatuar. Bom, mas apesar da melhora técnica da McLaren estar colocando a equipe para vencer os construtores, né, que a gente já falou que acredita que é isso que vai acontecer. Sim. O que vai tirar os construtores da Red Bull não é a McLaren, mas é a falta de pontuação de um segundo piloto.
Concorda? Eu concordo 100%. Inclusive, a gente vem aqui dar notícia de que aparentemente o Checo está confirmado até o fim do ano na Red Bull, que é um ponto que a gente achava que ia acontecer, mas que tinha muita especulação sobre uma possível troca. É porque, na verdade, o Helmut Marko falou que o Pérez estava em avaliação até o Grande Prêmio da Bélgica, que foi no último final de semana. Sim. E que aí, então, depois do Grande Prêmio da Bélgica, seria avaliado se ele terminaria a temporada. Não, exatamente. Né? Inclusive... Assim, era até mais grave do que tu pensar que a extensão de contrato não ia valer. Não, exato. E eu acho que, assim... bom, primeiramente que o Checo, ele largou ele largou no P2 e terminou a corrida no P8, né? Longe de ser uma corrida excelente pra ele. Mas ele melhorou muito nesses treinos da Bélgica, né? Só de tu considerar que isso já é uma melhora. E Sim. eu continuo defendendo que o Checo... O desempenho do Checo, uma decisão da Red Bull, não foram os únicos responsáveis por manter ele no time. Eu acho que a falta de um substituto foi um ponto muito essencial. Porque eu acho que a Red Bull não quer colocar o Daniel Ricciardo no lugar dele. Com razão, eu também não colocaria se eu fosse a Red Bull. E veja, isso simplesmente de um ponto de vista... de um ponto de vista técnico, de um ponto de vista de performance e também de um ponto de vista de relacionamento com o piloto. Sim, e eu acho que tem uma outra questão também, porque poderia entrar... Por exemplo, o Liam Lawson, que é uma figura que a gente adoraria ver no grid e que talvez a gente não veja no grid da Fórmula 1. Segundo o Christian Horner, ele não sabe sequer se o Liam vai subir um dia, né? Porque ser colega do Verstappen, né, ser o segundo piloto da Red Bull, também tem uma questão de ainda não fazer frente com o Max. Né? Porque a Red Bull, ela não precisa de dois pilotos que sejam competitivos a ponto de competirem entre si. Né? E isso é uma coisa que, por exemplo, a McLaren vai ter que começar a administrar muito antes do que ela imagina. A Mercedes talvez teria que começar a administrar se o Hamilton não estivesse saindo, né? Então, mas a Red Bull, ela não vai se colocar nessa posição, né? O segundo piloto da equipe do atual campeão mundial vai sempre prevalecer o campeão mundial. E veja, e mesmo, assim, outras equipes que têm um primeiro e um segundo piloto bem definidos, já acontece isso. E mesmo as que não têm também, já dá pra perceber quem é o piloto que é preferido no sentido das estratégias e tal. Isso é uma coisa muito interessante da gente olhar para a situação, por exemplo, da McLaren atual, porque é uma equipe que sempre defendeu que não tem primeiro e segundo piloto, e isso só dura até a vitória tá na tua frente. Sim. Porque, assim, é muito fácil não ter um primeiro e segundo piloto quando tá todo mundo querendo maximizar a pontuação, tipo assim, do meio pra frente. Tipo assim, vamos ver o que cada um consegue de melhor, vamos lá. Vamos lá, um P6 e um P8, tá ótimo. Tá ótimo. Mas, assim, quando a gente começa a vislumbrar a vitória, fica insustentável na Fórmula 1, pelo menos nos dias atuais, mas eu acho que nos dias antigos também, a gente não ter um segundo piloto e um primeiro piloto, né? Mais importante. Sim. Então, isso é uma coisa muito fácil da gente observar agora na McLaren, por exemplo. Enquanto a McLaren tinha dois pilotos jovens, muito capazes... mas desenvolvendo o carro, entre aspas. Exatamente, mas que não tinham um carro pra vencer... Tá ótimo eles não terem um preferido. Ou então tá ótimo eles priorizarem o que tem mais experiência. Faz sentido, claro. E também não era um problema entre eles, né? Exatamente, mas agora que os dois podem ganhar a corrida, isso se torna uma situação muito mais complicada. É só a gente olhar pra Mercedes na última década. Sim. Tu tem um carro campeão, tu precisa ter um primeiro piloto. Isso fica porque insustentável. É uma questão de organização, entende? Claro. Porque não tem como tu ficar dividindo tanta pontuação... ao longo do campeonato. E é muito diferente, por exemplo, a McLaren provavelmente não faça frente ao Verstappen, né? Assim, os carros da McLaren. Tudo bem, talvez até faça de alguma certa forma, mas assim, os dois pegando P2, P3, P1, P3, pole, volta mais rápido, chega no final, faz um bom somatório, que já é excelente para uma equipe que não vai vencer o campeonato, por exemplo. Né? Mas eu acho que essa questão eu não sei se considera uma hierarquia, mas essa questão assim das coisas estarem às claras facilita muito. Só que, como eu já falei pra vocês dos ficantes fixos no último episódio, tá? É tipo isso, enquanto me convém não esclarecer tudo pra eu poder usar das entrelinhas. Ai, que na verdade é tu. Não, na verdade é tu. Não, na verdade que vença o melhor. Ai, é mesmo, meu filho. Me fale mais sobre o melhor, então. Vamos ouvir. Porque eu tenho dúvidas em relação à McLaren, por exemplo. Veja, o Lando é um piloto que demorou 7 anos pra vencer? 8 anos? Não foi tudo isso, porque ele começou... Parecia isso.
Ele começou na Fórmula 1 em 2019. Então não foi tudo isso. Foi 5 anos. Tá, levou 5 anos pra vencer. O Piastri levou 2. Na próxima vez que o Piastri ganhar esse ano, será que não nasce dentro da equipe? Vejam, não tô falando como fã. Eu tô falando dentro da equipe. Será que não nasce a discussão? Olha... Quem é o nosso cara? Será que a próxima atualização não vai primeiro pro carro dele? Olha, ele prefere aqui o carro assim. Quem sabe a gente não faz isso aqui? Mas lógico, gente, porque ali, olha, a gente já falou isso várias vezes, é um esporte que a gente adora, é nossa diversão, tudo mais, mas ali é competição, ali é negócio, eles querem ganhar. Exatamente. E tem alguns escrúpulos que não dá pra tu ter quando tu quer fazer isso. E veja, isso não é uma coisa errada, eticamente errada. Mas é uma competição. No momento em que tu te coloca à disposição de, todo mundo aqui na mesma, ao mesmo tempo, também fica mais fácil pra ti no dia que tu precisar escolher por um. Claro Entende? que sim. Porque é muito mais difícil se tu faz uma escolha errada. Imaginem se o Max Verstappen estivesse na posição que o Pérez está. E o Pérez na posição do Max. Pô, a Red Bull estaria com um problema muito maior. O teu atual campeão mundial, o teu primeiro piloto, tá só dando problema, não tá pontuando. E o teu segundo piloto, que mal tinha contrato, tu recém estendeu ele, tá lá. Pô, isso é um problema maior pra eles administrarem. Tanto de relacionamento... quanto de pontuação, de performance, mesmo as estratégias que a equipe administrou pra temporada, enfim. E um outro ponto que a gente tá trazendo muito nessa questão da Red Bull, do Max e do Checo, é também o quanto que isso não impactou no nosso grande anúncio da semana, né? Sim. No timing, especificamente, e eu tenho várias opiniões sobre isso, mas, pra quem não viu, acho impossível, mas... Carlos Sainz estará na Williams. Eu queria te deixar falar essa frase. Obrigada. Porque, enfim, tu é a nossa Mas o Minuto Carlos aqui. Sainz será estendido hoje. será o episódio Carlos Sainz. Tu fala do Checo e não queima a pauta do Sainz, ó. Tá chegando aqui. Minutos do Sainz Bis Version. Tu tinha visto que eu tinha posto esse título? Não tinha visto que tu tinha posto esse título. Não, mas porque eu já ia puxando a pauta do Carlos Sainz. Não. Nós nem falamos aqui, ó, que o Alonso fez as pazes com a Honda e vai ficar de coleguinha do Lance por múltiplos anos. Outro choque, gente. Outro choque isso daí. Pierre Gasly estendeu o contrato com a Alpine antes do Wolverine. A Haas despachou o menino Kevin e o menino Nico e já contratou Ocon e Ollie Berman, que é a nossa primeira renovação, né, do grid. A nossa primeira renovação. A nossa new face, por enquanto é ele. A Kik Sauber não sabe o que vai acontecer com seus 2 pilotos, porém já anunciou quem? Nico Hülkenberg, ou seja, nós vamos chatear os fãs chineses, a indústria chinesa, os patrocinadores asiáticos, ou nós vamos alegrar a turma do pedal. O que vai acontecer? Que o Valtteri, olha, o dia que despacharem o Valtteri, vocês podem esquecer. Essas coisas de abelha que o Seb fica fazendo, não, mas nem viu o Valtteri. Mas tu viu que o Seb se juntou à turma do pedal? Eu não acredito. O Seb se juntou à turma do pedal. Gente, tem aquela competição de off-roading de bicicleta. Eu não acompanho isso, mas o Valtteri com certeza sabe do que eu tô falando. Ai, a namorada dele postou o Tour de France passando pela sacadinha deles. Ai, chique. Mas teve a Finnmark, que é uma das competições conhecidas de off-roading, de bicicleta e tudo mais. E inscrito com o sobrenome... Bom que a gente não acompanha isso. Não, e eu acompanhei por causa do Seb. Parabéns. E inscrito com o sobrenome de solteira da esposa dele. Ele se inscreveu pra correr, pra ninguém saber que era ele. Quando viram, tava ele lá na turma do pedal. E quem estiver assistindo esse episódio ou vendo o recorte, vai ter aqui a fotinho da cena. Isso aí, sabe? Venceu, tá? Parabéns. Tem que vencer então, é que mesmo. tu falou do Seb da turma do pedal, eu tive que trazer porque isso aconteceu, assim, essa semana. Mas, assim, olha, eu acho que a principal questão é que se a gente olha pra Kik, a Kik não marcou ponto esse ano ainda. O que, tudo bem, a gente tem um meio grid bem mais forte do que a outra metade. Sim. Mas, assim, o pessoal, a Williams tá conseguindo ponto. Mas dentre os fracos é o mais fraco, né? Dentre os fracos é o mais fraco. Dito isso... Atenção. O quê? O Carlos Sainz assinou com a Williams. Vocês esperem aí. Que eu trouxe
Aqui a gente tá preparado, ó. Aqui também é Williams, não sei se dá pra ver. A coleção fofinha da Williams de sorvete, olha só. Oi! Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. O Carlos Sainz Minha assinou orelha na tá Williams. aparecendo, Dó. Não, tá bem bonito teu boné, Luísa. Obrigada, tu que me deu. Oh, que amor. Oh. Mas a gente tinha... Sabia que a Kik tava no... A Kik não, né? Audi, vamos chamar de Audi. Ela tava nesse páreo. Ai, que medo. Porque, assim, eu acho que no fim das contas, o Carlos, ele teve que fazer uma aposta. Porque o que seria menos aposta ali pra ele? Red Bull, Mercedes, que a gente sabe que não rolou porque ele cozinhou demais esse pessoal. Tá, mas eu tenho uma pergunta pra te fazer. Porque tu sabe que tudo começou, o Carlos na Williams, quando a Ferrari vestiu azul, né? Foi aí. A Ferrari vestiu azul e logo em seguida, o Bifest já alertou vocês. O Logan Sargent está tomando um soft block da Williams. Sim, gente, vocês lembram quando a Williams parou de postar foto do Logan Sargent? Isso. E aí eles voltaram a postar depois que os fãs chiaram. Com razão, chiem sempre. Isso aí, Agora, gente. já era véspera de Barcelona. Tava todo mundo certo que ia rolar um anúncio em Barcelona. E, inclusive, a nossa fonte no paddock, Kim Illman, Maravilhoso. avisou que o Netflix tinha dobrado o número de profissionais que estava trabalhando no paddock do Drive to Survive desse ano, porque era tipo assim, Vai ter certo que ia ter um anúncio. anúncio. E vocês já sabem o que foi que o James Vowles avisou, né? Ele tava de Que ele tava de aniversário. aniversário. Teve também aquela descidinha Diário da Princesa do álbum da escada, que a gente pensou, lá vem. Ele Lá vai vem, ficar na anúncio. ponta, lá Vai, vem. vai, e vai. não era também. E aí, era a home race do Carlos, ele em todos os programas de televisão, apresentou o sobrinho novo. Ele aí dava foi. aqueles vidinhos do James Vowles assinando pro povo. E, assina aqui o contrato do Carlos. Ele, Ele rindo. achando o máximo. Aí tem a dó, né? E a gente começou a ficar o quê? Irritado. Começou a ficar chato, né? Começou a ficar chato e a gente falou isso pra vocês. Nós fomos honestas, porque a Que gente se gosta do Carlos, eu gosto da Williams. E eu dos dois. Agora, se fosse pra eu ficar só compartilhando postzinho no Instagram, vocês não iam seguir o Bifest, né? Exatamente. Aí tem a dó. E aí começou o quê? A enrolação e aquelas especulações dele na Alpine. Nossa, aquilo Porque ali não foi... tinha nada ruim que não pudesse piorar. Não tem nada... Aí, ó, não sei quem viu o pai dele entrando lá no trio Trio elétrico, que a gente batizou de trio elétrico, Isso né, aí gente? vocês devem a nós. Mas é o trailer, né, o motorhome. Falem o nome chato que vocês quiserem, a gente vai falar de trio elétrico. Sim, e também nessa mesma fase, a Mercedes estava, tipo, sem saber o que ia acontecer. E aí o Toto começou a dar umas declarações assim. Ai, tem piloto sem contrato que anda bem rápido. E daí todo mundo ia ficar, é o Carlos. É o Carlos. Mas a real é que a Mercedes tá em toda uma outra função de enrolação, porque Isso. o Toto também, ele é mais indeciso que o Carlos Sainz, na minha opinião. E o Kimi Antonelli Mas- já avisou que não se sente pronto pra entrar na Fórmula 1 ano que vem. Mas o Toto, ele é indeciso e ele é temperamental também, né? Assim, fala sério. Agora, começou o Checo a ir mal e começou a função do Carlos poder ir pra Red Bull, que também foi uma coisa que a gente considerou, né? E, mesmo com o tempo passando, veio o Divertidamente. E o que eles avisaram? A tristeza é azul. E a raiva é vermelha. Tá? E a gente avisou isso pra A vocês. gente avisou tudo isso, A pessoal. gente falou. Só que aí, o que aconteceu? O pessoal que tava sem contrato começou a assinar. Aí o Gasly estendeu o contrato. O Nico Hülkenberg foi pra Sauber, que era também uma possibilidade do Carlos ir. Os Haas. Os Haas. Aí tu fica... Aí o Berman... Bom, os Haas, né? No Sim. caso, o Berman. E vocês concordam comigo que foi meio precipitada. Não vou dizer que ele não tem talento, né? Mas meio cedinho no ano, né? Espera novembro pra anunciar o Oli Berman. Espera ele correr um pouquinho mais na Fórmula 2. Assim, era um nome que a gente torcia, porque eu acho que especialmente a gente torcia muito pra que tivesse renovação no grid. Exato. Sabe? Então, assim, não era só pelo Berman que a gente torcia. A gente torce pelo Antonelli, a gente torce pelo Paul Paul Aron, Aron, pelo Isaac Hadjar, pelo Drogovic. pelo Bortoleto, que tá indo super bem. Primeira temporada dele na Fórmula 2, tá em P3 no campeonato, se não me engano. A gente tem tantos... Tem o Victor Martins, que ninguém nunca fala dele, mas a Júnior da Alpine é excelente. O Jack Durham, será que ele vem pra Alpine? Eu acho que agora que o nome dele tá fora, o nome do Carlos Sainz tá fora, eu acho que o nome do Jack ganha mais força. Sim, mas teve uma coisa bem legal que a gente comentou ao longo dessa função toda, que era sobre o efeito borboleta da decisão do Sainz. E eu acho interessante pensar nisso, porque ele ocupava um assento numa equipe
que não era do fundão. Então, naturalmente, a decisão dele impactaria em vários outros contratos. Com certeza. E aí, existiam 3 cenários, e o cenário que menos acarretaria em renovações no grid é o cenário que a gente tá vendo se formar, que seria o Ocon na Haas, o Carlos na Williams, e eles consideravam o Valtteri permanecendo na Sauber. Exato, exatamente. Então, só falta o Valtteri, né, nesse cenário. E isso nos entristece muito, especialmente... Bom, é que eu ia adorar o Jack Durham na Alpine. Eu também ia. Sabe, ele é excelente e eu acho que tem muito a vibe. E ele tá fazendo testes essa semana toda, ele tá testando o carro. Não, olha, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ia o Durham pra Alpine. Mas eu não posso deixar de ignorar também a possibilidade de um Valtteri pra Alpine e também da Kik manter um Zhou Guanyu por conta dos patrocinadores asiáticos. Eu tenho muita curiosidade sobre como eles vão resolver essa questão. Tipo assim, o Grande Prêmio da China voltou, sabe? Eles têm essa questão forte do patrocínio asiático. Mas, por exemplo, em relação ao Logan Sargent, também existia, né? Esse apelo de ter um piloto americano, os patrocínios, a chegada de mais circuitos nos Estados Unidos, né? E agora parece que isso simplesmente não é uma questão. Assim, inclusive, me chamou muita atenção a forma como a Williams conduziu o anúncio do Carlos, porque eles não fizeram nenhuma manifestação a respeito do Sargent, e inclusive a gente observa isso também na manifestação do Albon. Claro. Que deu as boas-vindas ao colega novo, mas ao mesmo tempo, como uma boa pessoa que o Albon é. Claro. Né? Ele tava assim... A gente ficou pensando bastante aqui, porque todo mundo fez um post de feed. O Leclerc fez um post bem legal pro Carlos. Legal. O pessoal, enfim, a gente pensou, quando será que vem o post do Albon? Mas claro, o Albon, cavalheiro como é, sim, ele não ia sair por aí comemorando o novo colega, sendo que ele tenta manter um ótimo relacionamento com o colega dele atual. E com razão. Inclusive, pesquisando pra esse post, a gente se deu conta... Pra esse post não, pra esse episódio, a gente se deu conta que quando a Haas... tomou a decisão de substituir 2 dos seus pilotos, mas poderia ter sido um só, eles conduziram da seguinte maneira. Primeiro, eles avisaram que o Nico Hülkenberg não ficaria, né? Ele ficaria só até o final desse ano. Aí deu um tempo, aí o Hülkenberg anunciou a Sauber, e aí deu um tempo, anunciaram o Berman. Mas assim, sei lá, nós estamos falando de 3 meses pra cada coisa acontecer. Aí, com o Magnussen, foi a mesma coisa, só que o Magnussen foi mais ou menos perto ali do Berman. Anunciaram que o Kevin não ficaria. Aí, depois disso, anunciaram o Ocon. O Magnussen não falou pra onde vai, talvez nem ele mesmo saiba, né? Mas, assim... Achei decente, sabe, da parte da equipe de prestar contas aos seus fãs, no sentido de, olha, o fulano não vai ficar só até o fim do ano, a gente agradece os serviços prestados, parabéns pelo teu trabalho, tudo de bom, né? Claro. Tipo assim, imagina, olha a situação. Inclusive, tipo, o James Vowles, ele fez um videozinho, que eles fazem vários videozinhos com o James. Ele pra fazer vidinho, olha, é uma beleza. Não, mas tem um vídeo que ele foi recortado pro Instagram só falando da contratação do Carlos, mas a versão estendida dele, que tá só no app da Williams, aí, nesse vídeo, ele fala sobre o Logan, isso não foi pras redes sociais, ele fala somente assim... Que pena, né? Não, que pena, porque ele fala... Inclusive, parênteses, nesse vídeo ele falando do Carlos, ele fala que o corpo dele se toma de emoção ao anunciar que o Carlos Sainz assinou com a Williams. E depois de tudo isso... A emoção é a tristeza, né? A gente falou pra vocês. Mas aí, quem saiu ganhando nessa história foi o James Vowles, né? Porque ele conseguiu o cara que ele queria. Né? Mas, enfim, vamos falar mais sobre isso daqui adiante. Mas, depois de falar tudo as maravilhas sobre a contratação do Carlos, como eles queriam muito, como tem um fitting ótimo pra Williams, ele fala, aí a gente tem o Logan. E aí ele fala... lembrou. Não, e depois de tudo isso, só que isso não foi pro Instagram, isso ficou só no app da Williams. Só um parênteses, Giovana, tu já tá abrindo o app da Williams? Eu já tenho o app da Williams aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. YouTube, agora a gente pode fazer isso. Eu tô sem o... Não perturbe. Eu tô com a internet desligada, mas é o app da Williams, gente, eu tenho ele aqui, ó. Aqui. Williams Race. Eu amei, Gi. Tu amou? Viu Sim. só? A internet tá horrível aqui, mas tudo bem, o importante é estar gravando.
E aí ele fala, nossa, mas o Logan Sargent, ele é um piloto. E ele falou, tipo, o que tem que falar. Ele falou, é um piloto que era da nossa academia júnior, que tá não sei quanto tempo conosco. Sim. Que é um piloto que... Ele falou, é um dos 20 melhores pilotos do mundo, o que é verdade. Que é e verdade. é uma coisa que a gente nunca pode se esquecer. Você pode ser horrível na Fórmula 1, mas você é um dos 20 melhores do mundo. E... Lance Stroll. Não, e veja, eu falo horrível, mas eu não acho que ele seja horrível, de fato, eu não acho. Eu acho que tem várias circunstâncias que levaram ele a ter um Sabe o desempenho que eu acho? pior. Não vamos considerar o carro, tá? Uhum. Que isso aí nós vamos considerar bastante ano que vem. Mas assim, existe uma questão de perfil. O Logan não tem perfil de Fórmula 1. Vocês vão ver ele na Indy. Ai, vai ser assim, ó. Vai ser a Reputation Era dele, tá? Vai ser assim, ó. Tudo. Podem esperar. Porque é o jeitinho dele. Vai ser igual o Daniel Ricciardo na NASCAR. É a mesma... Nossa, isso vai ser... Mas o Ricciardo tem pinta de Fórmula 1 também, tá? Eu Ele acho tem, que ele não tem eu também acho. Eu acho que é diferente. Mas eu acho que quando dá o fitting, assim, perfeito... Assim como o Hamilton tem fitting com a Fórmula 1, o Verstappen tem. Vejam, não me Sim. entendam mal. Mas eu acho que vai ter um a ajuste de vibe. categoria Aham. que vai beneficiar muito o talento dele. E eu consigo ver muito o Logan Sargent tendo sucesso numa WEC, por exemplo, tendo sucesso em alguma outra categoria, enfim, de endurance. Eu quero ver ele correndo uma 24 horas de Daytona, uma coisa assim. Então vamos combinar assim, né? Então tá, Logan. Então tá. Tá, então. Mas eu Um achei... beijo. Pois é. Tchau. E agora a gente tem os colegas de equipe, Alex e Carlos, né? Ai, sim. O pessoal não tava chegando numa consenso de como que vai ser o nome deles, tipo, o nome da Eu Oscar fiquei deles. muito feliz de já estar colocando álbum no pódio esse ano, porque no ano que vem... No ano que vem é tipo Williams P2, P1. O Carlos não pode mais reclamar do YP3. A oportunidade dele de P1 já tá Inclusive, terminando. teve uma seguidora que nos perguntou isso, né? Calma. Tá, desculpa! Calma. Mas isso é uma coisa que eu acho muito legal da gente pensar. Porque, assim, com certeza, o Carlos assinar com a Williams... Não tô dizendo que ele tinha todas as opções do mundo, tá? Tem Mas que tinha, considerar isso. mas tinha um ponto que ele, com certeza, tinha as opções de Red Bull e Mercedes, que seriam melhores, né? Será que ele teve a opção da Red Bull? Eu tenho dúvidas. Eu acho que ele foi sendo encebado pela Red Bull e ele escolheu acreditar. Eu Aí não é sei. a cara do Horner, né? Encebar. Ai. Eu acho que Mercedes... Só que eu acho que ele dormiu no ponto na Mercedes, porque a Mercedes estava ruim no começo do ano. Eu acho que quando a Mercedes estava ruim e o Tinha que Carlos ter estava feito a bom, troca. eles tinham que ter ido. Agora que a Mercedes melhorou e o Carlos estava mais na fossa, que a Ferrari foi piorando... Sim. Agora, Giovana, acho que tu vai ser uma boa pessoa pra nos contar. Vou? Não sei o que tu vai falar. Qual é o projeto da Williams? Ai, gente, vamos falar da Williams, porque eu gosto muito da Williams. Eu acredito muito que, assim... O James Vowles chegando na Williams, ele foi, tipo, um símbolo de renovação sendo trazido. Inclusive, quando anunciaram que iam assinar o James Vowles, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu acho Sim. que foi Conta uma onde ótima... ele tava antes. Antes, ele era o estrategista-chefe da Mercedes. Ele era o braço direito do Toto, braço na direito Mercedes. do Toto por muitos anos. Antes disso, ele participou de vários outros projetos, como a Brawn GP, também. Que a gente já contou essa Que a gente história já contou aqui. essa história, que depois se tornou Mercedes, ele foi junto. Mas o James Vowles, eu acho que ele é excelente no trabalho dele. Eu acho que ele foi uma excelente escolha, porque também foi um novo chefe de equipe, porque a gente vê muita gente sendo contratada por outra equipe, ou vindo de outra categoria. Não, ele foi inclusive novo. a Alpine tirou o homem aquele agora no O meio do Bruno ano. Famin. Sim, lá vem o Briatore, já começou, né? Ai, gente, olha, eu acho... esse ano não, mas ano que vem, acho que já a gente vem de Briatore, hein? Vocês estão prontos pra isso? Mas lá enfim... lá vem. Mas eu ainda acho que o James Vowles foi, tipo, uma escolha excelente de chefe de equipe da Williams. E eles têm esse projeto, o James Vowles, ele conta que ele chegou na Williams e ele viu que, tipo assim, o pessoal mantinha estoque em planilha de Excel de 20 anos. Assim, o pessoal não tinha um sistema, assim, da empresa pra organizar todas as coisas. Teve uma coisa de cultura também que ele teve que adaptar. Teve uma questão de cultura e que tava muito defasado. E ele falou muito isso, que eu acho que ele tá certíssimo, que assim, muitas dessas coisas estruturais, tu não vai ver o resultado naquela hora, naquela mesma hora. Eles tiveram todo um trabalho de trazer patrocínio, E eu acho que talvez até a escolha do Carlos Sainz, tudo bem, vem com experiência, vem com várias coisas, mas vem também com essa renovação da Williams. Eu acho que é muito interessante pra Williams, pra além de ser um excelente piloto. Tá, então a minha segunda pergunta pra ti é o seguinte: o que uma equipe como essa, que tá se reorganizando, que tá se recolocando, né, dessa forma, se atualizando, o que ela espera que seus pilotos façam?
uma equipe dessas espera que seus pilotos maximizem o que é possível ser feito nesse carro. Então, não é esperado que eles ganhem uma corrida, não é esperado que eles peguem pódio. É esperado que eles maximizem o potencial daquele carro. Se o potencial for um P8, um P7, nossa, maravilhoso. É isso aí. É esperado também uma equipe com um orçamento bem mais reduzido que seja um piloto que não vai destruir um carro cada fim de semana. Sim. Vai ser um piloto que saiba, tenha uma experiência ali pra lidar, e eu acho que nesse sentido eles estão muito bem com o Carlos e com o Albon. Sim, eu concordo. Eu acho que pensando nos pactos de sucesso que a turma do fundão assina quando faz um contrato desses, a gente vai ter que começar a considerar coisas como não destruir o carro, contribuir para a construção das melhorias, das atualizações ao longo da temporada, né? Fazer uma boa parceria, que os dois carros sejam uma pontuação contundente e que leve a equipe para cima, né? Essas são coisas muito legais da gente ver, mas a principal delas é que o Carlos tá muito mais acessível na fan zone. Você que tem o sonho da selfie com o Carlos. Gente! O seu sonho é possível. Gente, a Williams sempre faz eventinho de fã, loja da Puma. Assim, você entra na fila, você fala com eles. Claro, fica lá. Agora, o Alex vai ser o primeiro piloto? Ou a Williams não vai ter? Vai ser o esquema que a Ferrari tem hoje? Eu acho que vai dar... Eu que sou uma pessoa, assim, otimista, que eu acredito no projeto da Williams, que acredito que uma hora dessas vai melhorar. E eles já avisaram que o contrato do Sainz é 25, 26 e além. Ah, o infinito e além, infinito né, e além, gente? gente. Que beleza. Mas 25, 26 a gente já sabe. Então, assim, eu que acredito no progresso da Williams e acho que eles já estão melhorando muito em várias pontes. Várias pontes é bom, né? Vários pontos. Várias pontes. Eu acredito que, por exemplo, ano que vem eles já vêm mais competitivos. Não tô falando de ganhar corrida, não tô falando de pegar pódio. Eu acho que eles vêm mais visa que a Chape, assim. 26, eu acho que é um carro que já vem mais, sei lá, mais Alpine. pra base de uma Alpine. Não, gente, eu tô fazendo piada, mas eu acredito. Ai, tu não faz piada com isso. Eu tô falando a verdade, então. Então eu vou dar minha opinião de fã. Deixa eu terminar de falar. Ai, fala. Não, o que eu vou falar é que eu, como pessoa que acredita no progresso técnico da Williams, eu acho que enquanto eles não estiverem disputando pódio e vitória, vai ser que nem a McLaren. Não temos primeiro piloto. É que é uma situação mais fácil de fazer isso também, né? Porque é mais confortável e eles não precisam se preocupar muito com isso. Sim. Agora sim, ou essa dupla vai dar muita liga, ou vai ficar uma coisa meio esquisita. Eu acho que vai dar bom. Porque o Albon é um cara muito legal. E ele tem amigos ali, ele é amigo do Russell, ele é amigo do Lando. Ele também já foi colega de equipe do Leclerc. Já foi colega do Leclerc. Então, assim, ele é um cara meio gente boa. E eu acho que o Carlos, ele também deve ser gente boa, mas ele não me parece ser tão aberto quanto o Albon parece. Mas eu tô falando de liga da equipe, entendeu? Não que ele e o Logan tenham também uma super liga, mas vamos ver. Não, mas eles se dão bem, eles têm um podcast. Ai, gente! Podcasts do já imaginaram! Eu quero ver o Team Torque ano que vem. A gente quer ir. Gente, collab dos podcasts. Gente. Team Torque, be fast. Olha, a gente fala inglês, a gente fala italiano. Podem nos chamar. É isso aí, gente. Vamos imagina, o podcast com Carlos Sainz ano que vem. Isso vai ser tudo, gente. Tudo. Podem esperar. Agora, deixa eu falar o que eu vou achar como fã. Deixa. Como fã, eu vou dizer pra vocês, o negócio é o seguinte. Acordou, pá, boné da Williams. Dia de corrida, pá, Williams P1. Sabe? Williams lançou a camiseta, eu gostei. Williams vai botar eles, não sei o que. Ótimo, vamos. É isso aí, acabou. Entendeu? É Albon Pets, fazer uma collab do Albon Pets com o Pinhon. Gente! Já vamos fazer isso aí. O Pinhon vai começar a receber os itens Albon Pets. Tu já recebeu o teu item Albon Pets? Gente, o meu, ele tá aguardando fiscalização aduaneira. Vocês já sabem, né? Vou ter que pagar isso daí ainda. Vou te taxar. Vou me taxar. E tu, como fã, o que tu acha? Eu acho que, assim, eu como uma pessoa, assim, a gente sempre defendeu que Bifast é oráculo, Bifast sabe das coisas. Eu acho que, assim, já teve na coleção Albon Pets o gatinho que joga golfe. Algum hater vai falar. Mas foi por causa da Lily. Eu gostei que algum hater vai falar. Menina da Lily. Sim, gente, mas e se for por causa do Carlos? Será que o Carlos... Se já era uma pista. Será que o Carlos já tem a camiseta do Mumu, o gatinho, jogando golfe? Ai,
Mas ele podia dar de presente, ele deu de presente pro Joe Guan Yu. Ah, eu adorei esse videozinho. Mas enfim, gente, olha, a camiseta, inclusive, do Mumu jogando golfe, ela foi a última a esgotar no site. Ai, porque o pessoal não tem bom humor, né? Porque o Carlos Sainz não tinha sido anunciado ainda. Ai, eu acho que eu deveria comprar essa, né? Ai, sim. Eu acho que esgotou agora todas. Mas vamos descobrir. Vamos gente, descobrir. O eBay tá aí pra isso. Mas, vamos responder as perguntas das festas? Porque vocês mandaram muitas perguntas. A gente pediu, né? E vocês mandaram e a gente gosta Olha, de responder. Estourou essa bomba no primeiro dia das férias. Porque a gente não tem um minuto de paz. E porque o Carlos não quer responder pergunta na Na coletiva. coletiva. Agora, uma coisa que eu achei muito legal. A gente escolheu 6 perguntas, se a minha miopia me permitiu. 6, isso. 6 perguntas. Mas assim, tinham... A gente... Mais procurou- de 50 vocês mandaram. A gente procurou variar os temas. E assim, como é legal essa troca que a gente tem. Tipo, vocês são muito bem-humorados, Sim. inteligentes, queridos. Muito obrigada. É verdade. Obrigada mesmo, pessoal. Assim, foi muito legal. A gente dava risada lendo as coisas. Vários não Sim. mandaram perguntas, só mandaram assim, tipo, isso era dívida de jogo, Sim, eu vi. sabe? Não, é Poxa, sério. muito legal. Muito obrigada. E, inclusive, caso a gente não responda a sua pergunta, eu espero que a sua resposta seja encompassada pelo que a gente responder aqui. Mas é porque não ia ter como a gente responder todas, porque foram muitas mesmo. E a gente procurou colocá-las no final pra depois de ter conversado bastante Já sobre dá a isso. nossa opinião aqui antes. Pra ficar mais tranquilo. Então eu vou começar com uma pergunta da Josiane, que Ok. diz assim: o Sainz tem chance de progredir na carreira? Porque parece um retrocesso sair da Ferrari para a Williams. Parece e é. E é um retrocesso, eu concordo. E o Sainz, ele falou várias vezes que a prioridade dele pra escolher uma equipe é uma equipe que pudesse dar um carro pra vencer um campeonato mundial. Ele falou isso várias vezes. E E olha, aí não conseguiu, né? não conseguiu. E eu acho que, assim, vai ser muito... Eu acho que o Sainz, ele tinha um fitting muito bom com a Ferrari. Sim. E tinha tudo a ver o Sainz na Ferrari. E eu acho que agora, a esperança dele, eu não sei se ele poderia vislumbrar uma saída de equipe a partir da Williams pra ir pra uma equipe melhor, ou se então a esperança dele seria realmente, tipo, acreditar muito na Williams, ficar na Williams, e aí fica a pergunta de quem é que vai ser priorizado, se vai ser o Carlos Sainz ou o Alex Albon. Ou então, se ele também entendeu que ele estava no momento de fazer um movimento de carreira para contemplar outras possibilidades dentro do esporte, porque a possibilidade que eu acredito que todos eles desejem, que é vencer um campeonato mundial, já não estava acessível diante do cenário que se encontrava. O nome disso também é maturidade, né? Claro. Pode ser também. Vamos torcer para que não tenha sido um retrocesso, mas por enquanto foi sim. A Valentina: meninas, vocês acham que o Toto pode ter colocado o Sainz na Williams para talvez subir ele para a Mercedes? Eu acho que não. Eu acho que não. Inclusive, a minha torcida pessoal era pra que ele fosse pra Mercedes e o Kimi Antonelli viesse pra Williams, né? Porque o que eu acho, tá? Pensa em tudo que a gente já falou, né? O Toto, ele é poderoso / temperamental o suficiente para colocar o Carlos no assento da Mercedes. Claro. Ele não é que ele não precisa prestar contas pra ninguém, mas é que a opinião dele conta muito. Ele é uma das pessoas que vai escolher isso. Então eu acredito que se ele quisesse o Carlos na Mercedes, assim ele teria feito, porque a Mercedes ainda tem um assento vago. E eu concordo plenamente que pelo movimento de carreira, então tu coloca o Carlos lá com o Russell, traz o Kimi pra uma equipe abaixo, pra ele pegar cancha, se ambientar, nananã, porque ele mesmo já deu um monte de entrevista dizendo que ele não se sente pronto, né? Exatamente. E eu acho... O meu ponto de vista é que essa primeira fase na Williams pra depois ir na segunda fase pra Mercedes é um movimento de início de carreira. Como o Russell fez. Como o Carlos Sainz fez no Toro Rosso. Isso. Ele ingressou no esporte numa equipe júnior e eu acho que a Williams, embora ela não seja uma equipe júnior, ela já prestou muitas vezes esse papel pra Mercedes. Sim. Prestou com o George Russell, com o Valtteri, com o Nico Rosberg, com vários pilotos. Agora, que se der um problema lá na Mercedes, o Toto tem o backup do Carlos pra subir ele, isso tem. Isso eu concordo. Que numa eventualidade, entendeu? Dá Sim. um problema grande com um menino que não tava pronto, eu concordo que é o ficha 1, nesse sentido. Ele tá com o Carlos debaixo da asa dele, nesse ponto. Eu entendo. E eu, inclusive, vou confabular mais sobre isso, que a minha opinião é que se fosse a vontade do Toto,
Isso, gente, meses atrás, tá? Isso há meses não existe mais. Enfim, eu acho que se fosse pela vontade do Toto, ele tinha subido o Alex Albon. Ah, é? Eu acho. E o Albon não quis subir. Porque o Albon, ele quis uma equipe na qual ele... O Albon, eu achei ele muito esperto por causa disso. Porque ele quis uma equipe que fosse crescer junto com ele e onde ele seria o protagonista. E por isso eu fico me perguntando por que colocaram o Carlos Sainz ali. Mas assim, a Williams, ela trazia esse discurso de que o Alex Albon seria o protagonista, eles querem vencer com o Albon. E o Albon comprou o discurso e ele quis ficar na Williams. E o Albon está lá dentro. Então ele enxerga as coisas que estão acontecendo com uma ótica muito mais promissora nesse sentido. E embora possa parecer uma ideia muito boa também ele ser colega de equipe do melhor amigo, a gente sabe que a Mercedes não sabe administrar esse tipo de situação como não soube no passado com o Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Sim. Então, assim, eu acho que se a gente tivesse Alex e George, colegas de equipe na Mercedes, ia ser o Brocedes parte 2. Que nesse caso foram-se os anéis e foram-se os dedos também, né? Olha essa pergunta da Duda. O que vocês acham que a Williams prometeu para ele ter aceito o contrato? Sabe o que eu acho? Um lugar no grid do ano que vem. Foi um lugar no grid do ano que vem. Não foi grana. Não foi, porque eu tenho certeza que a proposta da Audi era muito mais vantajosa financeiramente. Pra falar bem educadamente, assim. Sim. Eu acho que pra... O Odom seria andar um ano de Sauber? Eu acho... Porque qual é a moral da Audi? Qual é a moral que a Audi tem? Olha, a gente tem o pior carro do grid agora. A gente não pontuou esse ano ainda. Mas a gente tem muito dinheiro. E a gente tá se comprometendo a dar tudo de nós na Fórmula 1. Sim. Então, eu acho que a Audi seria uma aposta muito mais arriscada do que a Williams pro Carlos. Sim, eu acho que concordo. ele foi pela segurança da Williams, porque as duas são apostas. Sim. Eu acho que... E eu concordo. Mesmo que a Audi tenha um histórico de muito sucesso no automobilismo, em outras categorias, e que eles tenham muito dinheiro e estejam comprometidos, e eu entendo como uma aposta mais segura a Williams. Eu entendo essa escolha do Carlos nesse sentido. Eu acho que foi mais conservador, eu achei que mais garantido ele escolher a Williams. Concordo. Bom, a Dani pergunta uma coisa que a gente já falou, então vamos falar rapidinho. Acho que os meninos formaram uma ótima dupla. Qual é a opinião de vocês, meninas? Eu concordo. Eu também! Não, e eu acho que dois excelentes pilotos. Eu acho que é a mesma coisa. Muita gente criticava a Haas com o Nico Hülkenberg e o Kevin Magnussen, por exemplo. Fizeram as pazes da Haas. Não, fizeram as pazes da Haas. Mas muita gente criticava, tipo assim, esse pessoal velho que não vai muito bem, tem que botar gente nova no grid, não sei o quê. Mas, gente, eles eram dois pilotos experientes que faziam chover com aquele carro. Sim. E numa equipe de orçamento baixo como a Haas, era exatamente o que eles precisavam. Pilotos experientes que fossem extrair o máximo do carro e não destruir, que é o que a gente acha que a Williams também quer e precisa. E tomara que dê muito certo, porque eles, né, são os nossos queridinhos. Acho que vai ser muito legal a dinâmica também interpessoal deles, eu acho que vai ser boa, porque os dois me parecem ser gente boa, especialmente o Albon. Eu acho que pode não dar bom, porque sempre pode, mas... Sempre pode. Mas vamos torcer e acho que vai dar bom, sim. Eu também acho. A última pergunta da Sabine. Preparadas para ficar feliz com ele passando pro Q2? Preparada. Isso é uma coisa que a gente conversou, e é um ótimo ponto, né? Porque assim, a gente esse ano a gente foi feliz com o Carlos ganhando corrida. E eu quero dizer uma coisa pra vocês. O Albon não tem apêndice, o Carlos também não, eu também não. Tá tudo bem. Sim, mais uma no appendix no time sem apêndice. Mas eu acho que é uma questão de regular as expectativas. Da mesma forma... bom humor, sabe, e baixa expectativa. Bom humor, já falamos sobre é a moral do Bifest. Mas sabe que tem um termo que o Yuki... Tem muitos fãs na internet, né? E tem um termo que os fãs do Yuki usam que é o yoints. Que é tipo points, só que ao invés de P é o Y, é yoints. Como é que a gente não fez isso ainda? E aí, eles, sempre que o Yuki marca ponto, eles falam, gente, teve yoints, que são os pontos do Yuki. Então, eu acho que é uma questão... eu amei! E pro Yuki é muito legal marcar ponto. E pros fãs dele também é uma questão de regular a expectativa. Não, nós vamos fazer isso aí tudo, vamos destrinchar isso aí. Não, porque num esporte que a gente tem a possibilidade muito grande de uma era de dominância, eu acho que o fã de Fórmula 1, pra ele não se frustrar, ele tem que aprender a comemorar coisas diferentes. Então, por exemplo, os fãs do Logan Sargent teve uma corrida agora que ele teve a segunda volta mais rápida da corrida. Vitória! Sim, venceu.
Ai, gente, olha, a gente falou muito hoje, mas é porque tinha bastante assunto pra falar, coisa bem boa. No meio das férias, que a gente tava com dúvida se ia ter assunto. Dúvida se ia ter assunto, a gente ia inventar alguma coisa se não tivesse. Mas é isso aí. Mas aí o Carlitos nos deu esse presente, eu, sei lá. Mais ou menos. Mas vai dar tudo certo. Eu tô animada, eu gosto da Williams, acho que é uma baita equipe. Fãs brasileiros têm tudo pra gostar da Williams também. Então eu acho que eu gosto do colega de equipe dele, gosto do chefe de equipe, mesmo que ele, enfim, o pessoal tenha suas dúvidas, eu acho que é um bom chefe de equipe. E eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que foi uma boa escolha. Bom, vamos torcer, porque é o que nos resta. Vocês, além de torcer, por favor, se inscrevam no nosso canal, deem like nesse vídeo. A gente tá no YouTube agora! Se você estiver nos ouvindo no Spotify, avalie o nosso podcast, por favor. E a gente espera que vocês tenham gostado. Já está formada a Fanbase Williams 2025. Vai dar tudo certo. Eu tô aqui com o meu sorvetinho da Williams, com o teu bonezinho que combina. Vai dar tudo certo, pessoal. E a gente espera vocês na segunda-feira, no nosso vídeo extra do Off-Season. Sim! Um beijo. Tchau! Tchau!